Olá pessoal, sejam bem-vindos à antevisão do Futebol Clube Porto com o Sporting, a 21ª jornada, o clássico, para mim o jogo da época, porque olhamos e são as duas melhores equipas do Campeonato de Portugal, da Liga Portuguesa, e a verdade é são duas equipas que o ponto forte do Sporting é o ataque organizado, o ponto forte do Porto é a organização defensiva e a quantidade de lances que não deixa, ou seja, que não permite o adversário ter, não concede qualquer tipo de lances aos adversários. Isso é, na Europa, acho que é a equipa que menos apresenta esse dado, ou seja, não permite nenhum XG nem muitos remates aos adversários. E o Sporting, por outro lado, é a equipa que mais cria em Portugal. Portanto, o Porto está em primeiro com 4 pontos de diferença, mas se o Sporting ganhar no Dragão, o campeonato fica completamente em aberto. E o Futebol Clube Porto, se conseguir uma vitória em casa contra o Sporting, volta à mesma distância que tinha há uma semana atrás, antes da derrota do Casa Pia, a distância de 7 pontos. E acho que vai ser um jogo muito interessante nesse aspecto, ou seja, nenhuma das equipas vai querer perder, mas ao mesmo tempo um empate também não serve muito para qualquer das equipas. Portanto, ok, o Porto pode pensar mais no empate, mas eu acho que não pode, na minha opinião, porque se marcar aqui uma posição, se ganhar o jogo, demonstra de facto que veio para o campeonato este ano para ser campeão, e não é fácil, depois da época do ano passado, estar com esta determinação e nos jogos grandes, quando as coisas ficam mais difíceis e quando o jogo leva para uma pressão ainda extra, é mais complicado para os jogadores de lidarem. Portanto, hoje vamos abordar várias coisas no vídeo, vamos ter explicação na board tática do modelo de jogo do Sporting, como é que defendem sem bola, como é que se posicionam com bola, o tipo de mecânicas que têm. Vamos também abordar os dois 11 prováveis, ok? Olhando para a conferência do Farioli, acho que o Porto não deve ter nenhum dos jogadores novos no 11, a não ser que ele tivesse a fazer bluff, porque da maneira que ele deu a entender, pareceu-me que os jogadores não estão em forma física suficiente para poderem estar a titulares. Ele diz que está a trabalhar na forma física dos jogadores para ele ainda conseguirem estar ao nível dos outros. Portanto, das duas, uma, ou está a fazer bluff, ou então o Mofi e o Fofana não vão ser utilizados a titular. Hum, Vai ser um jogo, lá está, decidido nos detalhes, onde as bolas paradas vão ser muito importantes. O Sporting também tem melhorado muito nas bolas paradas, a própria presença de Diomandé ajuda muito, tanto nas bolas paradas ofensivas como defensivas. A análise em vídeo que vamos ter naquele bocado disponível no Patreon vai ser mais baseada à volta do jogo do Bilbao, porque no jogo do Bilbao dá para perceber muitas das mecânicas do Sporting, como é que o Sporting pressiona alto, como é que o Sporting sai a jogar, como é que o Sporting usa o Maxi Araújo no processo ofensivo, como é que usa o Fresneda, como é que o Bilbao conseguiu criar perigo ao Sporting, onde é que o Sporting errou, se o Sporting também, olhando para a forma das duas equipas, o Porto teve a primeira derrota no Rio Maior contra o Casa Pia. O Sporting tem ganho muitos jogos aos 95. Eu, olhando para a forma das duas equipas, acho que as duas equipas não estão no melhor momento possível. E ainda para mais, este jogo ainda traz mais esse grau de surpresa. Ou seja, olhamos ao Sporting, já vimos um Sporting muito melhor, a falhar muito menos passes, a conseguir as vantagens mais cedo e vantagens muito mais volumosas. O Futebol Clube Porto a mesma coisa, ou seja, antes entrava muito forte nos jogos, agora tem sofrido sempre nos primeiros minutos no jogo. A equipa tem entrado assim meio que distraída em alguns momentos, até que tem conseguido lances de golo, mas não tem conseguido finalizar. Isso também traz alguma instabilidade emocional à equipa, principalmente aos jogadores da frente. O Sporting tem ganho, sim, e isto também traz um balão de oxigênio sempre nos últimos minutos, mas os jogadores também sabem que não estão a fazer as coisas da melhor forma para terem que estar a ganhar constantemente nos últimos minutos, porque os jogadores sentem isto tudo, ok? Os jogadores sabem que se entrarem na primeira parte e tiverem a ganhar 2-3-0, dá uma confiança diferente do que ganhares constantemente aos 90 minutos. Parece que o jogo vai-te sempre fugir e tu sabes que a equipa não está a trabalhar bem até encontrar o gol da vitória. Portanto, hum, acho que vai ser um jogo onde o Porto vai fechar muito bem os espaços, mas onde o Sporting, se tiver, lá está, discernimento na primeira fase de construção, e se não tiver a falhar passos como falhou, por exemplo, contra o Nacional nos últimos jogos, ou mesmo contra o Atlético de Bilbao, se não ceder à pressão do Porto e se conseguir saltar da primeira fase de pressão do Porto, circular e variar flanco, vai causar algum perigo ao Porto, e o Porto depois vai baixar para o seu 5-4-1, e depois o jogo vai entrar ali no ataque organizado, onde o Sporting é forte, e na organização defensiva, onde o Porto é forte. E é por isso que o jogo vai trazer
traz mesmo muita imprevisibilidade, ninguém me pode dizer que sabe o resultado. Eu acredito que o Porto, por estar a jogar em casa, se entrar a pressionar alto e se conseguir com que o Sporting falhe um ou dois passos, o Estádio do Dragão vai entrar em erupção e a partir daí os jogadores e os adeptos vão os dois apoiando-se e aí é muito complicado porque é um jogo muito importante da época, os adeptos sabem disso e vão dar apoio mais do que nunca e esse apoio, como o jogo é no Dragão, se o Sporting cometer um ou dois erros em passes que não pode, acho que os adeptos vão apoiar a equipa de tal forma que a equipa vai se sentir motivada de forma a pressionar e a não dar qualquer espaço ao Sporting. Eu espero que o Futebol Clube Porto entre assim com o máximo de energia, a tentar ganhar as bolas todas, a tentar ganhar os duelos todos, a não dar qualquer metro quadrado aos jogadores do Sporting. O Bednarek a amarrar no Luís Soares, se o Luís Soares baixar e nós a impor o nosso ritmo e a jogar à nossa maneira, a articular as jogadas e a encontrar o homem livre no meio campo, porque eu acho que o Sporting, se tentar pressionar o Porto no seu 4-4-2, vai ter alguns problemas, na minha opinião, porque o Porto vai ter um homem solto no meio campo e as articulações do Porto, as jogadas padronizadas do Porto, é sempre para encontrar esse homem solto, a aplicação da lei do terceiro homem, apanhar o homem de costas, o homem de costas sob pressão joga no homem solto de frente, e o homem solto de frente depois a partir daí consegue conduzir ou articular ainda mais outra jogada. E já vamos agora então passar aqui à board tática para termos uma noção melhor daquilo que eu vos estou a dizer, pessoal. Portanto, pessoal, vamos começar pelo 11 do Futebol Clube do Porto e o meu 11 que eu acho que o Porto deveria de utilizar e eu acho que o Farioli não vai cometer esse erro é meter o Kivior e o Bednarek como defesas centrais. O Kivior, por ser principalmente canhoto e por complementar muito bem com o Bednarek e pela experiência que já tiveram nestes jogos no Futebol Clube do Porto, mais os jogos da Polónia, por já se conhecerem há muito tempo e porque na primeira mão, no Ninho Alvalade, o Luís Soares conseguiu condicionar o Bednarek das poucas vezes que o Sporting conseguiu condicionar o Porto na primeira fase de construção. E agora, antes de voltarmos a explicar isto, vamos falar aqui de uma estatística da Goalpoint. Antes de mais dizer que é uma excelente página de futebol, com excelentes estatísticas que trabalham diariamente para nos poder dar números e para tentarmos perceber o jogo através dos números. Quem não tiver seguido a página, peço para seguir porque é uma página muito top. E eu fiz-lhes uma pergunta porque eles lançaram uma estatística através também de outra pessoa que perguntou, o Sérgio Sportingista, já agora, mando-lhe um abraço, que lhe perguntou qual é que foram a quantidade de passes de risco falhados pelo Futebol Clube Porto e pelo Sporting. E a Goalpoint basicamente apresentou-nos um número que o Porto falhou 300 e poucos e o Sporting falhou 322, ou seja, era uma diferença de 20 passes falhados. Mas isso no total das 20 jornadas, certo? E eu, como me lembrava que o Porto no último jogo tinha conseguido condicionar mais o Sporting do que o Sporting ao Porto, perguntei qual é que foi o número de passos falhados do Futebol Clube Porto de risco e o que é que isso significa. Os passos de risco falhados é nesta zona do campo, no primeiro terço do campo, ok? Passos de risco falhados é nesta primeira zona do campo. E eu perguntei à página Goalpoint, eles responderam de forma muito rápida até, desde já agradeço, que o Porto falhou apenas 10 passes nesta zona do campo, quando estava a sair a jogar, e o Sporting falhou 30 e tal passes. Isto quer dizer que o Sporting não condicionou tantas vezes a saída do Porto como o Porto conseguiu condicionar a saída do Sporting. Isto é factos, não é minha opinião, não é nada, são factos. Ou seja, se olharmos a diferença que existem entre passos de risco falhados entre o Sporting e o Porto foi exatamente desse jogo. O que quer dizer que o Sporting, nos outros jogos da Liga, até tem estado superior ao Porto nesse momento, ou seja, falha menos passos. Onde falhou foi realmente no confronto direto, daí a diferença. Olhando para das poucas vezes que o Sporting conseguiu condicionar a saída do Porto, foi quando o Soares conseguiu levar a bola para o pé esquerdo no Benarek e a partir daí recuperou e neste momento o Porto teve uma chance perigosa porque o Benarek depois reagiu, fechou o espaço e anulou a jogada, ok? Por isto mesmo é que eu acho que os centrais do Porto têm que ser Kivior e Bednarek. Independentemente do Tiago e do Kivior poder jogar aqui a defesa esquerda e o Tiago poder jogar a defesa central, acho que a necessidade de ter um pé esquerdo à esquerda para saltar da pressão do Sporting é essencial e para encontrar o homem livre que vai estar no meio campo. Antes de vermos como é que as equipas vão pressionar,
falar que o Porto, na minha opinião, devia jogar com Francisco Moura, lateral esquerdo, e Martim, lateral direito, Pablo Rosário como meio defensivo, Frault como meio centro lado direito e Gabri Veiga como meio centro lado esquerdo. Na frente o Samu, eu acho que o Samu está em baixo de forma e com isto não quero dizer que o jogador não mereça jogar, mas se o Moffi estiver em boa forma física, eu acho que o Moffi poderia ser uma surpresa. Borja na esquerda, porque trabalha muito sem bola e tem a capacidade às vezes de fazer um golo do fora da área, como poucos têm, e o PP na direita, até porque o William está castigado depois daquela expulsão do último jogo. O Sporting, por outro lado, acho que vai jogar com Maxi Araújo, Gonçalo Inácio, Diomandé, Fresneda, Yulman, Simões, Trincão, Catamo e Pote, e depois na frente vai jogar com o Luís Soares, ok? Como é que o Sporting normalmente ataca? Vamos já falar disso. O Sporting normalmente ataca com sobe o Maxi Araújo para dar a largura máxima à esquerda. O Fresneda fica mais vezes do que o que sobe, ok? Fica o Maxi Araújo a dar a largura à esquerda e como já está o Maxi Araújo a dar a largura à esquerda, o Pote mete-se a jogar como um médio ofensivo pelo lado esquerdo. Para quê? Para ter sempre o pé direito para depois poder variar flanco ou quando está próximo da baliza, aqui nestas situações, para poder até fazer um golo de remate cruzado porque tem o seu pé preferencial sempre virado para dentro. Com isso, o Trincão passa de médio ofensivo centro para médio ofensivo direito, que lhe dá exatamente o quê? Pé esquerdo, na mesma coisa do que o Pote faz em cima, ou seja, quando quiserem cortar para dentro para depois fazer uma diagonal e fazer o golo, ou sair em condução na diagonal, é muito mais fácil, ok? E depois, basicamente à direita, quem dá a largura é o Catamo, certo? E nós temos basicamente um 3-4-3. É basicamente o 4-2-3-1, varia muito do Rui Borges para um 3-4-3 com bola. O Maxi Araújo pela esquerda, com o Pote, Trincão, Simões e Ilman, Soares, e na direita o Catamo. Sem bola, como é que a equipa defende maioritariamente das vezes? O Catamo, se tiver a equipa muito baixa, o Catamo baixa para a linha de 5, ok? Faz uma linha de 5 e a equipa defende em 5-4-1. É assim que o Sporting defende quando está muito baixo e momentaneamente das vezes. Outra das vezes, o que podemos ver é um 4-4-1-1, com o Trincão atrás do ponta de lança, o Pote à esquerda e o Trincão a 10 e o Catamo à direita. Também vemos este momento defensivo. A pressionar alto, o Sporting normalmente pressiona com Soares e Trincão, Pote no lateral, Catamo no outro lateral e depois encosta o Yulman e encosta o Simões. Como encosta o Yulman e encosta o Simões, reparem que fica um médio do Porto solto. E as jogadas do Porto são exatamente feitas para encontrar os homens livres. Ou seja, as jogadas padronizadas do Porto são para encontrar exatamente este homem solto. Se o Sporting tentar pressionar assim, ou seja, o Trincão e o Soares em cima dos centrais, o Pote em cima do lateral esquerdo e o Catamo em cima do lateral esquerdo, o que nós vemos é que o Porto vai ter facilidade em encontrar este homem livre. O que o Sporting também pode fazer é meter o Pote a pressionar por dentro e meter o Maxi Araújo projetado na frente a pressionar o lateral direito. Mas aí também solta depois o nosso extremo esquerdo e deixa basicamente cá atrás uma situação de 3-3, ok? E o Porto aí pode pedir um movimento de ruptura do PP, pedir um movimento de ruptura do Borja e aí através do pé esquerdo do Kiber, que vai ter este ângulo para fazer este passe. Por isso é que eu estou a dizer, reparem bem como é que está a organização para o Sporting pressionar alto. Vai obrigar este jogador, se este jogador for pé esquerdo, ok, ele vem a pressionar por dentro, obriga-te a vir para fora, tu tens o teu pé preferencial. Se este jogador for pé direito e ele pressiona-te de dentro para fora, vais para o teu pé fraco e a partir daqui é muito mais difícil. A orientação da pressão já tem que ser ao contrário, tem que ser de fora para dentro, para obrigar o Kiber a vir para o pé direito. Basicamente é assim que eu acho que o Sporting vai pressionar. E uma coisa que é muito importante, pessoal, e que eu acho que vai ser a chave, é quando o Futebol Clube do Porto estiver a pressionar homem a homem em cima do Sporting, sim,
o Porto vai ter que ter muito cuidado com uma coisa, já vos vou explicar, pessoal. O Maxi Araújo vai subir para se projetar, certo? Se o Porto estiver a pressionar homem a homem, vamos supor, o Maxi Araújo projeta-se na frente, o Trincão mete-se dentro, já tem que. O Trincão, este homem tem que amarrar o Trincão e o lateral direito tem que amarrar o Maxi Araújo. Esta é logo a primeira coisa que eles têm que ter noção. E depois, quando houver aqui este espaço e o Simões vier para construir aqui sozinho, se o Porto decidir acompanhar homem a homem com o médio, o que vai acontecer é que vai ficar aqui este espaço todo no meio. E o Sporting contra o Bilbao conseguiu fazer isso muito bem, que foi encontrar este homem aqui no meio depois sozinho e depois conseguiu sair a jogada aqui. Ou seja, o Porto tem que ter muito cuidado com estas trocas de posição. Ou seja, se for pressionar homem a homem, tem que de facto ter muita atenção, porque se o Simões depois vier para aqui, nós já vamos saber que vamos ter um buraco no meio campo e que esta zona vai ter que ser ocupada por alguém, ok? É muito importante isto. Quando o Sporting projetar o Maxi Araújo na frente e o Trincão vier dentro, quando o Maxi projeta na frente e o Trincão vier dentro, o Porto vai ter que ter muita atenção, porque o Simões vai baixar para construir a partir daqui, ok? É preciso ter muito cuidado com isto. Portanto, pessoal, eu fiz aqui uma avaliação às duas equipas, ou seja, vamos avaliar os vários momentos da equipa do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Vocês aí nos comentários, quem não tiver dado subscribe ao canal, também podem aproveitar para dar, porque isso ajuda imenso. Comentem a vossa opinião e comentem também a vossa avaliação de cada equipa, do Porto e do Sporting, ok? Da vossa noção do futebol, cada um com a sua, da organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva e bolas paradas, ok? Na organização ofensiva, eu dou ao Porto um 8/10, acho que é uma estrutura muito rígida, que tem muitas jogadas padronizadas, de encontrar o 6, usar o 9 como parede, aplicação da lei do terceiro homem, bastantes triangulações, mas por vezes falta um improviso, falta uma fluidez extra, falta encontrar a balizas mais vezes e de forma consecutiva, ou encontrar até passes para golo de forma mais mecanizada, porque a equipa, quando chega ao último terço do campo, por vezes falta um pouco de definição e discernimento, por isso um 8/10. Em contrapartida, o Sporting em organização ofensiva, e estes dados remetem apenas para a Liga Portuguesa, que é onde hoje as equipas se vão defrontar, eu dou um 10/10 ao Sporting, a equipa que mais cria em Portugal, portanto não tem muito por onde fugir. Portanto, pessoal, na organização defensiva, o Porto dou 10/10, porque exatamente o que falámos há bocado é das equipas que permite menos aos adversários, menos XG, menos remates, ou portanto menos chances claras para golo. O Sporting, eu dou um 8/10 em organização defensiva, e eu vejo quando o Sporting está a defender abaixo, não se sente tão confortável como o Porto, não é, a equipa não está perfilada para jogar assim, o próprio modelo de jogo acho que não quer muito isso, prefere ter a bola e jogar com bola e defender com bola, do que baixar linhas e controlar o adversário sem bola. O Porto nesse aspecto é mestre, ok? Por isso é que o jogo vai ser tão rico, porque uma equipa é muito boa com bola e outra equipa é mestre a controlar sem bola, portanto acho que vai ser um jogo muito rico em vários aspectos. Na transição defensiva, eu dou um 9/10 ao Porto, acho que é das equipas mais fortes, ou a mais forte na Liga, a voltar e a recuperar a posição, todos a uma velocidade e uma intensidade muito alta. O próprio Farioli revela os níveis de intensidade, a percentagem de corridas intensas que os jogadores correm, etc. É um treinador obcecado pelo lado físico do jogo. A transição defensiva do Sporting, eu dou um 8/10. A transição ofensiva do Porto, dou um 9/10. Ao Sporting também dou um 9/10. Acho que as duas equipas têm extremos com bastante velocidade, com bastante acutilância na transição ofensiva. O próprio ponta de lança do Sporting também promove boas ações em transição ofensiva. O Porto acho que também é muito forte nesse aspecto, consegue pôr a equipa em 3/3 com bastante frequência nos jogos. Nas bolas paradas dou um 10/10 ao Futebol Clube do Porto e dou um 8/10 ao Sporting. Acho que tem vindo a melhorar muito nas bolas paradas também. Portanto, se olharmos, o Porto tem um 8 e 2/10 e 2/9. O Sporting tem um 10, 2/8 e 2/9. Portanto, é uma avaliação muito parecida. Uma equipa é mais forte na organização ofensiva, outra é mais na defensiva e nas bolas paradas. Acho que o Porto, no lado físico do jogo, também é superior ao Sporting. O Sporting com bola é superior ao Porto.
Portanto, vai ser um jogo realmente muito bem disputado. Portanto, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram a ver o vídeo até agora. Espero que tenham gostado. Deixem a vossa opinião sobre o que é que acham das duas equipas, sobre o que é que acham que se vai passar no jogo, como é que as equipas vão entrar. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de partilhar o vídeo com os amigos, meterem nos fóruns de que vocês gostam e vocês também assistem, sejam portistas, sportinguistas. Deixem também a vossa opinião sincera, comentem e metam hype no YouTube e partilhem também. Vá pessoal, não se esqueçam também de dar subscribe. Grande abraço, fui e até amanhã. Grande jogo.